Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa, nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e em São José. E vamos aos destaques desta edição. Vereadores criam frente parlamentar em apoio ao servidor público. Iniciativa surgiu após conversas com representantes da categoria. Financeiras oferecem crédito e pedem o celular do cliente como garantia. Prática pode ser considerada abusiva. Mudanças no mercado de trabalho. Pesquisa mostra que jovens da geração Z passam menos de um ano em uma mesma empresa. Cuidados com a saúde. Quase um terço da população do país sofre de apneia obstrutiva do sono, distúrbio que provoca a parada completa da respiração durante o sono, tem relação com hábitos de vida. Patrimônios históricos de São José. Cidade tem 28 construções essenciais para a preservação histórica. Seja muito bem-vindo. Está no ar o Semana Legislativa. A gente começa com informação sobre a Câmara Municipal. Os vereadores se reuniram nesta quinta-feira para mais uma sessão ordinária. E nós preparamos um resumo dos temas que foram discutidos em plenário pelos parlamentares. Entre os projetos aprovados na 44ª sessão do ano está a matéria que prevê um treinamento anual para evacuações emergenciais nas escolas públicas da cidade. A ideia é que estudantes, professores e funcionários saibam como agir em situações diversas, como incêndios, tremores, panes e invasão. Outra proposta aprovada cria em São José o programa Terceira Idade em Atividade. O objetivo é incentivar a inserção de idosos no mercado de trabalho a partir de cursos de capacitação e campanhas contra o etarismo. Já na saúde, um projeto aprovado vai garantir prioridade nos atendimentos nas unidades de saúde para pessoas com diabetes que precisam realizar exames em jejum total. Os vereadores também votaram favoráveis a uma proposta que altera a lei que regulamenta a apreensão de animais de grande porte abandonados nas ruas. As mudanças visam dar mais agilidade no processo de recolhimento dos animais e permite ainda a apreensão em áreas particulares em casos de maus tratos. Também foram aprovadas uma matéria que cria na cidade o Dia da Dança e denominações de rua. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. E a gente segue com notícia da Câmara. Durante sessão solene realizada em plenário, a empresária Mei Yu-Juan recebeu o título de cidadã joseense. Em uma cerimônia que contou com a apresentação de elementos da cultura chinesa, foi concedido o título de cidadão joseense à empresária Mei Yu-Juan, também conhecida no Brasil como Jane. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas que desempenham um papel de destaque em São José. Nascida na China, ela emigrou para São José dos Campos em 1995 e hoje possui 12 empresas de departamentos que empregam mais de 300 pessoas, na cidade e no Brasil. Em São José, ela conheceu o marido e formou sua família com os 3 filhos. Ela também participa ativamente de atividades que envolvem a comunidade internacional em São José dos Campos. Durante a cerimônia, amigos da homenageada ressaltaram o trabalho dela na cidade. Quando a gente tem uma pessoa que tem os valores que a gente admira, realmente eu acho que essa relação vai ser forte. E eu enxergo isso na Jane Mei. Os valores que ela tem em relação ao trabalho, em relação à família, em relação a ser uma pessoa transparente, com verdade. Realmente é admirável a história de conquista e construção que a Jane tem. 对梅女士的付出和努力的认可以及友好的情谊。 E ela é muito esforçada por estar sempre buscando melhor cooperação entre Brasil e China, trazendo sempre as melhores oportunidades para a cidade de São José dos Campos. 梅江女士获得的荣誉是我们所有人的骄傲。在这个特殊的日子里，让我们共同祝贺梅江女士成为平阳市的荣誉市民。 E ele está muito orgulhoso e todos almejam ter o mesmo lugar onde a Mei alcançou. Após receber o título de cidadã joseense,
Mei Yujuan agradeceu a homenagem e descreveu o sentimento após 30 anos morando em São José dos Campos. 我努力回报社会，尽己之力做一些公益项目，帮助有需要的人。 E há 30 anos depois, vejo essa cidade erguendo e se movendo em direção a uma cidade inteligente. Esta cidade é minha segunda casa. Minha primeira terra natal, a cidade de Taisan, província de Guangdong, é a minha primeira cidade natal. E as duas cidades natais são tão importantes para a minha vida. São inseparáveis as duas cidades. Por fim, desejo a todos negócio próspero, uma família feliz e a carreira próspera. A Caixa Econômica Federal já começou a distribuir parte do lucro do FGTS, que bateu recorde em 2023. O montante, que deve ser dividido entre os trabalhadores, soma pouco mais de 15 bilhões de reais. 130 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. Além de sacar o dinheiro depositado em caso de demissão e após a aposentadoria, hoje também é permitido retirar o dinheiro ao aderir à modalidade saque aniversário. Mas especialistas alertam que é preciso cautela. Quando as contas de casa apertaram, a Jéssica precisou recorrer ao saque aniversário do FGTS. Na época, o dinheiro foi importante para pagar as dívidas, mas o que ela não esperava é que 2 meses depois seria demitida do antigo serviço. Foi então que veio a surpresa. Ela não teria direito ao saque de rescisão do FGTS. Eu não contava que ia ser demitida. E eu optei pelo saque aniversário e fui, depois de 2 meses eu fui demitida. E eu tive a surpresa de não poder ter o saque rescisão. Essa modalidade do saque aniversário é disponibilizada a todos os trabalhadores por meio da Caixa Econômica, a partir da antecipação do saldo disponível do Fundo de Garantia. Mas antes de utilizar esse recurso, é preciso tomar alguns cuidados para não ser pego desprevenido. A facilidade de retirar o dinheiro do fundo faz com que muitas pessoas saquem os valores por impulso e sem pensar nos custos adicionais, como no caso do saque aniversário, que na verdade é um empréstimo com juros ao trabalhador. Por isso, é importante pensar neste recurso como uma garantia ou proteção para o futuro. Uma vez por ano, no mês do seu aniversário, ele consegue fazer o saque desses valores, né? Porém, após essa opção, se ela for demitida, sem justa causa, ou optar por um processo judicial de rescisão direta, ela não vai conseguir sacar o saldo residual do FGTS, né? Só vai conseguir sacar a multa dos 40%. E esse saldo vai ficar retido. Para conseguir sacar esse saldo, ele vai ter que optar ou diretamente no aplicativo do FGTS, ou na agência da Caixa, desoptar pela opção do saque aniversário e após 24 meses, ela voltará para o saque rescisão. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado na década de 60 para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Com o tempo, o programa se desenvolveu e hoje é um dos maiores fundos de investimentos da América Latina. Para se ter uma ideia, somente no ano passado o FGTS bateu recorde em arrecadação. Por isso, a Caixa Econômica Federal repassou 65% do valor destes lucros, um total de 15,2 bilhões de reais, para a conta de mais de 130 milhões de brasileiros. O FGTS não pode ser descontado do salário, pois é uma obrigação do empregador. O benefício é um direito de todos os trabalhadores que possuem carteira assinada e, atualmente, pode ser utilizado para várias situações. Por exemplo, para quem deseja ter o sonho da casa própria, a Caixa aceita a utilização do fundo para financiar a compra do imóvel e até para quitar o débito habitacional. O trabalhador ele pode optar em usar o seu saldo da conta vinculada do FGTS para adquirir um imóvel, seja ele um imóvel já pronto ou seja um terreno, ele vai poder utilizar esses valores. E se ele já possui um imóvel financiado, ele pode usar esse valor para amortizar essas parcelas. O saldo da poupança também pode ser sacado em casos de aposentadoria, doenças graves
ou até mesmo em situações que envolvem calamidade pública. Um grande exemplo, né, que foi agora recentemente, foi essa tragédia do Rio Grande do Sul, onde esses moradores dessa região, né, conseguiram ter acesso ao seu saldo da conta vinculada do FGTS para suprir essas necessidades, né? Foi uma grande tragédia, pessoas perderam tudo, então conseguiram utilizar esses valores para suprissem realmente essa necessidade, né, para conseguir recomeçar sua vida. É importante ressaltar que todos os serviços podem ser solicitados por meio do aplicativo ou do site do FGTS. Nele é possível o trabalhador consultar o saldo da poupança e verificar extratos para saber se o valor está sendo depositado corretamente. Se o empregador deixar de depositar o FGTS do empregado, esse empregado pode procurar a Justiça do Trabalho, pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque isso, para o empregador, é uma falta grave, né? Então, esse empregador que não deposita o FGTS está cometendo uma falta grave contra esse empregado. E quem precisa de dinheiro fácil e rápido costuma recorrer a um empréstimo. E uma nova modalidade de crédito tem despertado preocupação de órgãos de defesa do consumidor. É que algumas empresas oferecem o recurso e pedem como garantia o celular do cliente. Caso o pagamento não aconteça, o aparelho pode ser até bloqueado. Fazer um empréstimo e dar o celular como garantia. Já ouviu falar? Não. Não sabia? Mais ou menos eu já vi na televisão. Mas então, você faria? Eu acho que não. Não? Não, pior que não. Não faria, nem estivesse precisando. Nem estivesse precisando. Vamos entender melhor como isso funciona. Um empréstimo no banco, por exemplo, a pessoa pega dinheiro emprestado e pode deixar algumas fontes de garantia, como um imóvel ou um fiador. O mesmo pode acontecer, mas com o celular. Funciona assim. O dinheiro é emprestado pela empresa e, para isso, o cliente deve baixar um aplicativo no celular que, em caso da falta do pagamento, bloqueia vários serviços do aparelho. Segundo a empresa, ela bloqueia só algumas funcionalidades. Então, por exemplo, telefonia para emergências, alguns aplicativos de mensagem como o WhatsApp, eles continuam funcionando segundo a empresa. Mas muitas pessoas estão relatando que o celular é inteiramente bloqueado pelo aplicativo se ela não paga o empréstimo. Essa nova modalidade divide opiniões na justiça. Recentemente, o Ministério Público e o Instituto de Defesa do Consumidor, que consideram essa prática ilegal, entraram com uma ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal contra uma das empresas que pede a instalação dos aplicativos para bloqueio. Então, não existe uma norma específica regulando esse tipo de prática. Várias leis e institutos tangenciam o tema, sim. O Código Penal, na questão da extorsão indireta, o Código do Consumidor, quando proíbe deixar o consumidor em situação de extrema desvantagem, até a LGPD, quando a empresa usa ou compartilha dados da pessoa com outras empresas sem informar a pessoa, a lei da usura. Tem várias leis que orbitam o tema, não tratando especificamente do assunto. Em nota, o Banco Central informou que não há norma específica para crédito que utiliza o celular como garantia, mas as instituições financeiras têm liberdade para realizar operações de crédito obedecidas às leis e normas. Qualquer pessoa e empresa pode praticar empréstimos. O que ela não pode, se ela não faz parte do sistema financeiro nacional, é praticar juros acima do que a lei manda. Por exemplo, juros acima de 12% ao ano, tá bom? E a gente sabe que muitas dessas empresas que emprestam dinheiro, elas beiram a agiotagem, elas se aproveitam do desespero das pessoas para fornecer dinheiro a juros extraordinários. Na prática, esses empréstimos, embora ainda pouco conhecidos, já estão acontecendo. Se a modalidade vai trazer riscos para o consumidor ou não, ainda não sabemos, mas os resultados podem começar a aparecer em breve. Quando você bloqueia esse bem essencial, você está coagindo a pessoa, você está fazendo ela refém, você está colocando ela em extrema desvantagem perante a instituição que fornece o empréstimo, e isso é proibido pelo Código do Consumidor. Tá? Além do mais, antes de fazer o empréstimo, a pessoa, né, ela tem que ser informada sobre
tudo que é relativo àquele empréstimo, inclusive os riscos. A seguir, Câmara Municipal cria frente parlamentar em apoio ao servidor público. É depois do intervalo. Voltamos com o Semana Legislativa. E a gente abre esse segundo bloco com um balanço dos assuntos tratados em plenário pelos vereadores durante sessão de Câmara realizada na última terça-feira. Durante a 43ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Eram pedidos endereçados à Prefeitura para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Os documentos também faziam cobranças para agilizar os atendimentos na saúde. Já entre os temas debatidos durante o período de pinga-fogo estava a conclusão de obras viárias, melhoria nos pontos de entrega voluntária, apoio para a criação de um espaço adequado para soltar pipas, valorização dos atletas da cidade e cuidado com o paisagismo do município. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. Ouvir as demandas de quem trabalha no serviço público municipal e propor diálogos que promovam melhoria nas condições de trabalho. Esses são alguns dos objetivos da Frente Parlamentar em apoio ao servidor público, criada pelos vereadores. Proteger os direitos dos trabalhadores públicos. É com este objetivo que a Câmara Municipal aprovou de forma unânime a criação da Frente Parlamentar em defesa do servidor público. De acordo com os parlamentares, a iniciativa é importante e surgiu após conversas com representantes da categoria. Entre as principais demandas apontadas estão questões como a necessidade da atualização do plano de carreira, a reposição salarial dos trabalhadores de acordo com a inflação e a revogação do confisco de 14% no valor da aposentadoria dos servidores, medida aprovada na reforma da Previdência de 2020. Os servidores públicos desempenham um papel fundamental na sociedade. Por exemplo, professores qualificados garantem uma educação de qualidade. Enfermeiros e médicos preparados contribuem para um sistema de saúde mais eficiente e uma guarda bem treinada promove a segurança da população. Por isso, a nova frente parlamentar tem como uma das propostas criar um canal de diálogo entre o poder público e especialistas, para propor soluções que buscam não somente melhorar as condições de trabalho dos servidores, mas principalmente valorizar a categoria. De acordo com os vereadores, com a criação da Frente Parlamentar em defesa do servidor, a Câmara espera dar um passo importante no reconhecimento do trabalho desses profissionais. A gente fala agora sobre mercado de trabalho. Para muitas empresas, tem sido um desafio manter o quadro de funcionários, principalmente com uma mão de obra mais jovem. Pesquisa realizada por uma plataforma de recrutamento mostra que os integrantes da geração Z, que são aqueles que têm idades entre 18 e 24 anos, mudam de emprego com bastante facilidade. O levantamento apontou que eles ficam, em média, 9 meses em uma mesma empresa. O mercado de trabalho passa por mudanças, e dessa vez elas não são ocasionadas pela automação, inteligências artificiais ou digitalização. São os jovens que chegam ao mercado com outras expectativas. A chamada geração Z tem mudado bastante o perfil dos colaboradores. Se no passado muita gente temia mudar de emprego, hoje isso não é um problema para os mais jovens. Esse empresário e conselheiro da ASECRE, a Associação das Empresas do Vale do Paraíba, diz que esse comportamento alterou o cenário das contratações. Quando a gente olha muitas empresas, elas têm adotado uma política que ela é um pouco dicotômica, né? De um lado, tem empresas que têm buscado entender essa nova geração e como se apropriar dos benefícios que tem desse tipo diferente de comportamento. Por outro lado, tem empresas que têm tomado uma postura de o seguinte: olha, eu não contrato gente com menos de 30 anos. E qual é o dilema relacionado a isso? Quando a gente olha esse segundo caso,
o argumento que elas colocam é o seguinte, olha, se eu não tiver... eu preciso de pessoas que, por um lado, sejam técnicas, mas que tenham um comportamento que se encaixe com o que a gente espera. Olha, a progressão de carreira dela tem que ser no tempo em que a gente tem a disponibilidade da vaga e que as pessoas tenham a maturidade para assumir essa outra vaga. E, enquanto isso, essa geração ela quer crescer rápido, quer avançar rápido e, às vezes, não funciona dessa mesma forma. Segundo pesquisa da GUP, plataforma de soluções em recursos humanos, pessoas com idade entre 18 e 24 anos permanecem, em média, 9 meses em uma empresa. Há pouco tempo, essa média era de 2 anos. Mudança que afeta não só o quadro de funcionários, mas também as finanças das empresas. Os estímulos eles são diferentes, a forma de trabalho, as ofertas elas são diferentes, os anseios, os desejos são diferentes. Veja, a própria questão do home office, do trabalho remoto. Isso é um valor para muita gente nessa nova geração. Isso é bom, isso é uma possibilidade que as empresas podem ter em relação a isso. Mas agora a segunda pergunta é, puxa, quando você está em home office, você tem maturidade, de fato, para trabalhar em home office com um nível máximo de produtividade? Talvez esteja na resposta disso o ponto certo para saber o seguinte, olha, qual é o esforço que a gente deve fazer e qual não? Qual é a alavanca que a gente tem que puxar e qual a gente não vai fazer? Ainda de acordo com a pesquisa, 35% da geração Z trabalharam em somente uma empresa em 5 anos. A diferença para os chamados baby boomers, as pessoas nascidas entre 1945 e 1964, chama atenção. Entre eles, 62% permaneceram numa única empresa nesse mesmo período. A pesquisa ainda aponta as principais justificativas para a troca de emprego. Entre elas, a preferência por horários flexíveis e trabalho home office, a busca por salários mais altos e ainda a desmotivação diante da falta de benefícios. Entre os setores com a maior rotatividade estão tecnologia, com 7%, varejo e atacado, com 4,6%, indústria, com 2,7% e agronegócio, com 2,2%. Essa especialista em recursos humanos explica que o comportamento, muitas vezes associado à falta de experiência, é uma tendência cada vez mais presente. Quando a gente vai comparar aos profissionais mais velhos, de 45 anos, eles têm muito aquele senso de dono, né? E eles cuidavam e cuidam do trabalho, do departamento onde eles atuam, como se fosse uma empresa deles, né? E a geração mais nova, não. Eles têm muito o senso de funcionário mesmo. Eu estou aqui para fazer minha parte, muito bem feita, e é assim que eu vou fazer, né? Então, eles com certeza vão preferir um trabalho que dê para eles esse benefício da saúde mental em dia, para ganhar menos, do que um salário mais alto e um nível de responsabilidade, de repente, tão alto que venha afetar a saúde mental. Isso eles vão evitar. Ainda segundo a especialista em recursos humanos, na medida em que a necessidade da mão de obra desse público aumenta, as empresas procuram formas de suprir as demandas. Mas com o tempo, os jovens também vão se adaptar. Eu acredito que vai ser uma adaptação contínua e eterna, né? Porque pessoas, nós somos assim, a gente tem que buscar adaptação e progresso sempre. E as empresas também vão ter que continuar essa busca de adaptação, de melhoria, porque não está encaixado ainda, né? A gente precisa buscar esse encaixe realmente entre mundo corporativo, carreira, ambiente de trabalho versus a nova geração. E outro comportamento que é bem próprio dessa geração é a escolha por não dirigir. O custo para manter um veículo e a oferta de outros meios de transporte estão entre as razões para os jovens não buscarem a carteira de habilitação. Dirigir é um hábito que tem ficado distante de alguns jovens. Aplicativos de carros e de entregas, novos hábitos de consumo e rotinas mais flexíveis têm grande influência nesse desinteresse. Nós temos 2 problemas, um problema cultural e um problema estrutural. O problema cultural é que o jovem de hoje não é o mesmo jovem dos anos 2000. Então, a necessidade deles, o interesse deles pelo processo de habilitação foi alterado até pelas características dos novos tempos. No problema estrutural, o processo de habilitação ele é muito moroso.
é um processo muito complexo, um processo que demanda tempo, um processo que demanda algumas atitudes que hoje as pessoas não têm mais tempo para poder estar nesse processo. Essa mudança é perceptível em São José dos Campos. Aqui, a primeira habilitação tem sido cada vez menos procurada pelos jovens. De acordo com dados do Detran, foram registrados 10.718 novos condutores de até 30 anos na cidade em 2022. Em 2023, o número caiu para 9.408. Os custos para se habilitar e comprar e manter um veículo também são determinantes. Para conseguir a carteira de motorista, é preciso desembolsar entre R$ 1.000 e R$ 4.000. Já um carro popular novo sai em média por R$ 70 mil, além dos gastos com taxas, manutenção e combustível. O custo de manter um veículo automotor hoje é muito alto. Então, a compra do veículo automotor, os impostos que advêm do veículo automotor, a manutenção desse veículo automotor, o próprio consumo de combustível desse veículo automotor. Então, tudo isso gera um custo e esse custo as pessoas de hoje, os jovens de hoje, não estão querendo meio que assumir esse custo. A queda no número de jovens habilitados também faz parte de uma série de mudanças comportamentais que influenciam transformações sociais e econômicas. A mobilidade, ela vai sofrer mudanças, ela sofre mudanças com o tempo. Essas mudanças, elas podem sim, em algum momento, ter um declínio total. Então, o processo de habilitação, de primeira habilitação, ela fica num declínio total. Ou então nós podemos ter aí uma pequena parcela, um aumento de parcela das pessoas que vão estar dentro desse processo, mas que não vão ter efetivamente veículos. Tenho habilitação, mas não tenho veículos. O Guilhermo já está na contramão dos habilitados há anos. Quando fez 18, não teve interesse em dirigir. Em vez disso, encontrou alternativas para a locomoção. Agora, com cada vez mais jovens seguindo o exemplo, ele garante, não sente falta da carteira de motorista. Eu nunca tive interesse por carro, nem desde menino, nunca gostei de carro, nunca tive o sonho de ter uma habilitação. Acho que isso vem muito da minha família também, meus pais nunca dirigiram. E acabei levando isso para a vida adulta, Acabei sempre buscando alternativas, como morar próximo do trabalho, caminhar também adoro, e acabei não tirando a habilitação. Eu particularmente não sinto falta nenhuma, consigo me locomover para onde eu quero, a hora que eu quero e com muitas facilidades hoje em dia. E no próximo bloco vamos falar sobre a apneia do sono, distúrbio respiratório que atinge 1/3 da população do país. É já já. Estamos de volta com o Semana Legislativa. Alunos do curso de Robótica do SESI de São José dos Campos se preparam para participar da Competição Brasileira de Robótica. O desafio? Desenvolver um robô que pode ajudar a salvar vidas. Esses 3 alunos do ensino médio trabalham duro num projeto inovador. Eles estão desenvolvendo um robô de resgate. O desafio é grande. Ele vai ser capaz de distribuir kits de sobrevivência. Parece complexo, né? A Yasmin sabe explicar. A ideia dele colocar a gente num labirinto e procurar pelas vítimas faz com que o nosso robô ele seja um robô de resgate. Dentro desse labirinto, ele vai ter que saber onde ele está e, enquanto ele explora esse labirinto, ele tem que descobrir onde que estão as vítimas. Conforme ele acha as vítimas, ele tem que saber o grau de prioridade delas para conseguir depositar os kits de resgate. Em breve, eles vão participar de uma competição importante, a RoboClub Rescue Maze. O objetivo é criar soluções tecnológicas que auxiliem vítimas de desastres naturais. O professor acompanha toda a evolução, tanto do projeto quanto dos alunos. A gente está na parte final já de desenvolver o robô, Já tem uma estrutura, já tem um robô físico já, e agora vai entrar a parte de lógica, que é a parte de trabalhar com a programação, O robô tem uma IA que usa visão computacional para poder identificar imagens, então agora está na parte de aprendizagem do robô. Ele vai aprender para poder fazer o caminho sozinho, para poder ser autônomo.
A equipe da escola acumula alguns troféus conquistados ao longo dos anos, mas para o Murilo, essa vai ser a primeira experiência. Ele entrou para o time nesse ano e vive uma fase intensa de aprendizado. A experiência está sendo bem legal, está sendo uma coisa bem inovadora, inédita, que eu particularmente nunca tinha visto antes, e está dando para aprender bastante coisa nova. É muita coisa que aparece, muita oportunidade que a gente tem, que a gente acaba abraçando e aprendendo bastante coisa com ela. E pouco a pouco o robô evolui. Os cálculos e medidas feitos na tela do computador se transformam em peças. Recursos não faltam. As rodas, por exemplo, foram produzidas em impressora 3D. Já as chapas de madeira são cortadas a laser, nas dimensões exatas que eles precisam. O robô está cada vez mais próximo da autonomia que eles esperam. O desenvolvimento dele acontece em duas frentes. A primeira é a navegação. Ele vai estar num labirinto e precisa saber como sair dali. A segunda é identificar o estado de saúde das vítimas sozinho. Com tanto conhecimento e tecnologia à disposição, o mais importante é o que eles sabem. Por isso, não dá para parar de estudar. O processamento de imagem ele foi mais complexo, porque temos que mexer com inteligência artificial, programação em Python, que não era um conhecimento que nós tínhamos, mas nós conseguimos aprender, nos esforçamos, desenvolvemos. Mas também a parte mecânica, desenvolver a engenharia e o hardware, também é muito complexa. Mas se a gente, com concentração, com estudo, conseguimos desenvolver. Diria que atualmente as duas estão no mesmo nível de dificuldade, com o tempo que a gente foi estudando. E nós estamos conseguindo trabalhar elas para conseguir evoluir cada vez mais, estabelecendo metas, ou seja, a gente tem que terminar isso até tal dia, isso tem que estar pronto até tal momento, para ser organizado e a gente ter o controle do que precisa melhorar, do que precisa ser feito. A seletiva acontece ainda em agosto e a previsão é que a etapa nacional da competição seja realizada em novembro. Além da vontade de vencer, a Noemi também se alegra em participar de um projeto que salva vidas. É um jeito de mostrar para o público que a robótica ela é muito mais que o robôs, que é o lema do SESI, que ela pode ajudar as pessoas a desenvolver um socorro muito maior. Ela não é só um robozinho que anda para frente e para trás, ela tem um impacto social muito grande. Muito bacana, boa sorte para toda a equipe. A gente fica aqui na torcida para que tudo dê certo, porque eles voltem com a vitória. E olha só, se você tem interesse em fazer robótica, o SESI oferece um curso gratuito para estudantes da rede pública de ensino. As inscrições para a próxima turma devem ser abertas em novembro. As vagas são voltadas para crianças e adolescentes de 8 a 15 anos de idade. As informações estão disponíveis no site sãojosedoscampos.cesesp.org.br. Nosso assunto agora é saúde. Quase um terço da população sofre de apneia obstrutiva do sono, um distúrbio respiratório que provoca a parada completa da respiração durante a noite. O problema traz muitos transtornos ao paciente. A boa notícia é que existe tratamento. Este aparelho, chamado de CPAP, mudou a vida do Amarildo. Hoje ele dorme tranquilo, mas nem sempre foi assim. Antes do diagnóstico de apneia acentuada do sono, as noites eram de muito barulho provocado pelo ronco. Além da esposa Zélia, até os vizinhos se incomodavam com a situação. Os vizinhos escutavam, tanto do lado direito e do lado esquerdo. A do lado esquerdo batia que o quarto era perto, né? E o do lado direito, ele dava risada no outro dia cedo. Tá ruim ontem, hein? Ruim. Você ronca. Dormir era quase um pesadelo. Era um fato quase impossível. Para mim e para alguns vizinhos também que pediam clemência diante do barulho. Porque fora o medo, porque você vê uma pessoa durante o sono acordar, tentar buscar ar e não conseguir respirar. Com o tratamento e o sono melhor, Amarildo eliminou 20 quilos e passou a praticar esportes. Uma mudança drástica nos hábitos. Agora eu faço esporte, faço montanhismo, jogo bola, disputo o campeonato de veterana com os amigos. E agora só bola para frente. Gordura nunca mais, se Deus quiser. De acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono.
E a apneia é um desses problemas, que afetam milhões de pessoas. Ela é caracterizada por pausas na respiração durante a noite, provocadas pelo fechamento da passagem do ar na garganta. Na apneia do sono é o fechamento da garganta ali, né? Da faringe, que a gente fala, né? Onde você tem o colabamento da faringe. Para a gente definir como apneia do sono, essa pausa respiratória tem que ser maior do que 10 segundos. Então, assim, ele fica mais que 10 segundos tentando puxar o ar e o ar não vindo. Entre os principais sintomas da apneia estão ronco alto e persistente, despertar frequente durante a noite, pausas na respiração e sensação de falta de ar. As causas podem ser provocadas por questões genéticas, idade e pelo estilo de vida irregular. A gente percebe que assim, você tem um aumento maior em paciente sedentário, que não faz atividade física, obeso. Então, assim, o estilo de vida, assim, o paciente que faz mais atividade física, mais magro, ele tem essa musculatura mais enrijecida, né? Então ele acaba tendo uma diminuição de risco de apneia. A apneia do sono e o ronco são mais do que simples incômodos noturnos e podem impactar na qualidade de vida. Se o problema não for tratado, a pessoa pode desenvolver cansaço excessivo durante o dia, irritabilidade, falta de concentração ou até mesmo questões mais graves, como hipertensão e riscos de infarto e AVC. Os fatores de risco, né, que a apneia tem, a gente sabe hoje em dia são bem definidos, principalmente quanto maior a sonolência, maior o fator de risco. Para quê? Para infarto, para AVC, né, ou derrame, e fatores cardiovasculares. Você tem aumento de chance de ter hipertensão arterial, arritmia cardíaca, tudo por conta da própria apneia do sono. Os tratamentos para o distúrbio variam de pessoa para pessoa e podem envolver desde a prática de atividades físicas e acompanhamento multidisciplinar. E o Amarildo e toda a família reconhecem hoje a importância do diagnóstico preciso da apneia. Por isso, reforçam a conscientização sobre o assunto, fundamental para ter uma vida saudável e equilibrada. Era uma coisa assim, sem disposição para nada, vivia encostado para os cantos dormindo. Depois disso, virou faz até esporte, faz academia. Depois que eu fui vendo o quanto de peso que eu perdi, comendo melhor, fazendo atividade física, a gente vê uma vida melhor para a gente no futuro, né? Porque a gente vai estar ficando velho, a gente não quer ficar dependendo dos outros, né? 22 de agosto é celebrado o Dia do Folclore. A data foi criada para estimular os estudos sobre as diferentes manifestações da cultura popular que fazem parte da identidade dos brasileiros. O Saci, a Cuca, a Mula Sem Cabeça e tantos outros personagens do folclore brasileiro são lendas que conhecemos desde pequenos. Muitas vezes nem sabemos dizer quando entramos em contato com essas histórias, como se elas sempre tivessem feito parte do nosso repertório cultural. Essa impressão é construída pela tradição oral, que há anos é passada de geração em geração. As pessoas contam histórias, as pessoas têm receitas, as pessoas têm uma série de coisas ao longo da vida que, quando elas vão repassando de mãe para filha, de pai para filho, essa tradição vai se perpetuando a ponto de, hoje, a gente nem saber muito de onde ela vem, né? A gente só sabe que a gente aprendeu coisas a partir da nossa própria história. Essa manifestação cultural molda e conserva costumes de povos no mundo inteiro. É tão marcante que virou tema de uma data comemorativa internacional, o Dia do Folclore, celebrado em 22 de agosto. A escolha da data nos leva ao ano de 1846, quando em 22 de agosto a palavra folklore, que significa folclore na língua inglesa, foi criada pelo escritor inglês William John Thoms. Por definição, a palavra valoriza os fenômenos típicos das culturas populares, já que folk quer dizer povo, popular, e lore significa cultura, saber. E esse saber do povo abrange muito mais do que as lendas que já conhecemos. O folclore inclui manifestações e tradições na música, na gastronomia, nas vestimentas, nas festas, nas brincadeiras infantis, no artesanato, e todo esse repertório cultural aqui em São José dos Campos é conservado e perpetuado pelo Museu do Folclore.
Aqui em São José a gente traz muito essa noção do Vale do Paraíba como um todo, essas relações com o rio, né, os piraquaras, essas populações em volta do rio e que acabaram, através desse contexto, desse território, desenvolvendo as suas práticas, como hoje se conhecem as figureiras, né, que trabalham com argila. O Dia do Folclore se tornou uma data oficial no Brasil a partir de um decreto, assinado no ano de 1965. O documento ressalta o papel do folclore na formação cultural do país e estimula a propagação da cultura popular nas instituições de ensino nos níveis primário, médio e superior. Datas como essa incentivam esse reconhecimento e colaboram com a preservação das identidades regionais. Quando a gente fala de folclore, a gente precisa lembrar que a gente está falando de muitas coisas no sentido de valorizar patrimônio imaterial. Então, essa data, ela serve muito para a gente olhar para o que às vezes é tão cotidiano, tão presente no dia a dia e que não parece uma coisa importante de ser valorizada, que é o que cada um traz consigo e vai selecionando para si ao longo da sua história, né? As crianças são protagonistas dessa disseminação e perpetuação dos saberes dos povos. Histórias aprendidas na infância acompanham os pequenos no crescimento até a vida adulta. Nesse caminho, eles seguem repassando a cultura. A tradição, né, nossa do folclore, ela é muito importante porque traz características e vidas e rotinas da nossa região, né? E para as crianças aprenderem isso, ouvir as histórias, isso também vai perpetuar o folclore da nossa cidade, o folclore da nossa região. Então, para as crianças é importante elas saberem disso e também as gerações futuras, né? De sempre saber como que era, como que está, e isso é um patrimônio nosso, né? E quase como uma gentileza em retorno, quando conhecem e espalham a cultura popular, as crianças crescem e se desenvolvem impulsionadas pelo lado lúdico do folclore. Toda criança tem esse lado, né, de medo, tem esse lado de o mistério, o que vai acontecer. E as lendas, elas trazem essa realidade para a criança de uma forma de ficção, lúdico. E isso ajuda ela a superar também alguns medos, algumas coisas que ela passa, né, dessa experiência. Então, as histórias das lendas, o folclore, traz isso como um desenvolvimento para a criança, dela se sentir mais firme, com segurança. Em um passeio atento pela cidade, é possível encontrar construções que fazem parte da identidade do município. E para preservar esses locais, foi criado o Dia do Patrimônio Histórico. A data é uma maneira de refletir sobre a importância de colocar em prática políticas públicas de preservação. A gente às vezes caminha pela cidade um pouco distraído, sem prestar muita atenção à nossa volta. Mas se a gente parar para observar um pouquinho, vai ver que a história está espalhada pela cidade. Aqui no centro, um desses lugares especiais é o Mercado Municipal. Hoje, o Mercadão, como todo mundo conhece, abriga lanchonetes, açougues e bancas de verduras. São milhares de visitantes todos os dias. Depois de mais de 100 anos de história, a arquitetura chama atenção. O Mercadão foi inaugurado em 1921, no mesmo lugar onde antes funcionava um mercado popular, mas na época ele era bem diferente do que o que a gente conhece hoje. Foi só em 1994 que ele passou por uma revitalização e aí sim começou a ficar mais parecido com o que a gente vê. Desde a década de 90, a edificação faz parte da lista do CONFAC, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural. O espaço é só um dos que carregam a riqueza cultural de São José. E para lembrar da importância desse trabalho de preservação, em agosto é celebrado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. O conceito de patrimônio histórico também é definido pela Constituição Federal. O patrimônio é formado por bens importantes para o público. Ele pode ter valor artístico, arqueológico, bibliográfico, só que o mais importante é o contexto. O CEVAP preserva nessas caixas a história da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba. Mas depois de tantos anos de trabalho, a história de São José também está guardada aqui. Então isso é muito importante para a gente, nós sentimos isso
como sendo um trabalho de preservação do patrimônio cultural e material, dessa divulgação e dessa preservação que nós fizemos aqui, porque não é uma coisa só de documentação, é uma questão de pessoas também, tanto é que nós também fazemos entrevistas com professores, alunos, para guardar essa memória, né, das pessoas que estiveram aqui e que trabalharam aqui. O prédio da Faculdade de Direito da Univap também faz parte da lista de bens preservados de São José. Construído em 1954, o projeto mobilizou forças municipais e estaduais e foi um passo essencial para o ensino superior na cidade. Essa historiadora explica que o cuidado com os registros do passado ajudam a construir o nosso senso de pertencimento. A ideia da identidade, ela precede a nossa idade. Então, ter condições de ter acesso à história da cidade, a prédios que representam, que simbolizam uma época na cidade, é de uma importância muito grande para reforçar quem nós somos. Quem somos nesse mundo, quem nos antecedeu, como a nossa história foi construída antes mesmo de nascermos. O CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, lista 4 monumentos em São José, importantes para a memória de São Paulo. A Escola Estadual Santana do Paraíba, a Igreja São Benedito, a Residência Olivo Gomes e o Parque Vicentina Aranha. Já o CONFAC, que valoriza a cultura joseense, elenca 28 construções essenciais para a preservação histórica local. Alguns aparecem nas 2 listas, como é o caso do Parque Vicentina Aranha. O espaço foi inaugurado como sanatório em 1924 e se tornou um dos maiores centros de tratamento de tuberculose da América Latina. Desde 2011, é palco de atividades culturais e está de portas abertas à população, com pistas de caminhadas e área verde. E nesse passeio histórico por São José, não tem como não falar da Câmara, ou melhor, a antiga Câmara. Esse prédio foi construído em 1926. Primeiro abrigou o Paço Municipal, depois funcionou como escola e só em 1967 passou a ser a sede do Poder Legislativo. O prédio, que também compõe o patrimônio joseense, se tornou o Museu Municipal em 2015 e recebe diversas exposições artísticas. Para esse arquiteto urbanista, dar uma utilidade moderna à construção também é uma forma de preservação. Isso é um ponto importante, né? O nosso patrimônio está disponível para o uso, né? Ou seja, estar no cotidiano das pessoas, né? E com uma função nobre, como é esse prédio aqui, um museu. Então, vivenciar o espaço é fundamental, porque aqui se constroem novas memórias. E para a gente transmitir esse legado histórico e de identidade, é fundamental que tenhamos novos usuários frequentemente. Por isso, além de conhecer a história da cidade, também é importante conhecer de perto o patrimônio histórico, uma forma de viver a cultura, a tradição e os valores que moldam uma sociedade. Eu acho que as pessoas precisam ter essa conscientização do que significa um patrimônio histórico, do que significa uma documentação histórica, do que significa a possibilidade da preservação e do significado, do simbolismo que aquele patrimônio tem. Que ele é muito importante na construção do significado da nossa existência. É o que nos diferencia dos animais, o que nos torna humanos. A capacidade de termos história, de construir uma identidade que precede a nossa própria existência. Chegamos ao fim de mais uma Semana Legislativa. Espero que você tenha aproveitado as informações. Deixo aqui o convite para você seguir as nossas redes sociais. E se quiser rever as nossas reportagens, está tudo disponível no YouTube, TV Câmara SJC. Ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.